Olá, devs! Nós vamos iniciar uma sequência de vídeo onde vamos tentar montar uma Design Learning System a ser utilizada em projetos que usam o Vue e o Quasar. Ela vai estar baseada em componentes do Quasar e vamos explicar como fazer um escalamento, fazer o proxy dos métodos, atributos, etc., para que a gente tenha todo o poder do Quasar em nossas mãos e podemos estender para que ele respeite a linguagem de design que vamos tentar aplicar. Para tal, nós vamos fazer uma réplica desse projeto que está na tela e para isso nós vamos estar criando um novo projetinho usando o Yarn Workspace no Visual Studio Code. O nome do projeto, da pasta, isso fica a seu critério. Eu vou estar utilizando o AWS só para dizer que é Workspace e dar um nome aleatório qualquer para esse nosso projeto. O primeiro passo para criar um projeto de Workspaces é termos um arquivo package.json que tem a estrutura básica do repositório. Eu vou estar copiando do outro projeto que nós estamos aplicando para facilitar um pouco. Nesse primeiro momento, nós precisamos apenas do Workspace lib e um script para fazer o build da lib em si. E aqui temos o arquivo principal. E agora nós vamos fazer uma criação do projeto utilizando, claro, como estou usando o Workspace, você vai ter que precisar fazer a instalação do Yarn, fazendo npm-i, location, global, Yarn, versão 1, somente isso dá para ser feito. Então, vamos criar o projeto do Vite, Yarn create Vite, vai ser na pasta lib, já que especificamos que o Workspace vai ser nessa pasta. Caso seja um outro nome, fica a critério de vocês, a estrutura do Workspace. Vamos utilizar o template com TypeScript. Para a biblioteca, é interessante que usemos TypeScript para que os projetos que vão consumir esse pacote com os componentes tenham acesso a informações das propriedades, slots, etc. O projeto final pode ser sem TypeScript, apesar de que eu realmente recomendo que seja feito com TypeScript. Criamos o projeto. Vou fazer apenas uma dentro aqui. Nesse projeto nós temos como dependência o Vue. Se eu instalar o comando Yarn, ele vai instalar o pacote Vue, vai ficar na pasta Node Modules e ele vai ter acesso a esse arquivo. Como é um pacote de dependências, é interessante que ele não seja uma dependência direta, mas seja uma dependência de peer. Se eu fizer isso, ao executar o Yarn, ele não vai instalar o Vue e vai dar um erro no build por causa disso. Existem duas formas. Podemos incluir um projeto Quasar e isso vai fazer com que ele instale esse pacote, ou podemos simplesmente deixar por enquanto como dependência normal e depois fazemos a transição para ser uma dependência de peer, que é o que iremos fazer agora. Então, o primeiro passo vamos fazer Yarn Workspace, certo? Vamos colocar um nome aqui que não seja tão genérico como lib, para não dar conflito com o pacote lib que já existe no npm, e vamos deixar com esse nome aqui. Quando a gente executa o comando Yarn Workspace, a gente precisa do nome do pacote e não o nome da pasta do namespace. Então vamos botar Yarn Workspace, o nome do pacote, e vamos fazer um add com o Quasar, para podermos ter acesso a a transmissão do Quasar, que vai ser o que vai ser estendido. Se fôssemos usar outro componente, outra biblioteca de componentes com base, estaríamos instalando essa outra biblioteca de componentes. Pronto, fizemos o add e agora nós temos tanto o Quasar quanto o Vue instalados. A partir desse ponto, já que já temos ele instalado, não tem problema nenhum a gente alterar eles para ser peer. Apesar de que se a gente for publicar, se formos fazer um versionamento e alguém baixar, vai ter problema, que vai falar, os peers não foram instalados. O que fazer? Ele vai ter que instalar de alguma forma ou de outra. Isso pode criar algum problema de comunicação. Mas deixemos assim, já que por enquanto não será um problema. O primeiro passo,
já que é uma biblioteca de componentes, nós não precisamos testar ela diretamente com uma interface gráfica. E nem precisamos fazer o preview. Ela tem apenas o build. Tendo apenas o build, nós podemos excluir a pasta pública e podemos excluir outros arquivos de asserts, como esse. Não precisa de um template inicial, não precisa de um arquivo main, não precisa de styles. Ou seja, basicamente apagamos quase tudo. Tudo que vai ficar aqui no nosso projeto é a configuração TypeScript, que isso é o que importa para a gente nesse momento, com uma inclusão que seria arquivos de definição. Nesse caso, nós também precisamos incluir esses arquivos. E a configuração do view. Apenas isso. Por ser uma biblioteca de componentes, é interessante, nós temos componentes, nós temos composables, para distribuir esses composables em outros projetos, e nós temos uma pasta com nossos tipos, new folder, os nossos tipos. Tá? Em todas essas pastas nós teremos um arquivo de entrada, no caso index.ts. Por enquanto, vazio. Index.ts, e nós vamos ter uma quarta pasta, que é uma pasta de resolves, que vai ser utilizada para o plugin de registro automático de componentes. Então, temos isso: componentes, composables, resolves, types. Se houver mais coisa a ser distribuída em outros pacotes, vai ter outras pastas aqui. Por exemplo, eu quero distribuir histórias do Pinha, ou alguma coisa do Apollo, ou outra biblioteca, ou alguma camada de cache do TenstarK, então posso criar pastas para essas funções específicas. Como, por exemplo, uma story que vai ter um index.ts dentro dela. Eu vou estar fazendo isso agora? Não, porque não é necessário. Pronto, criamos nossas pastas. Então, precisamos criar a configuração dessas pastas no nosso test config. O que seriam essas configurações? Seria definir um path dentro do nosso compile options. Esse em específico não é necessário, já que nós não temos nada na raiz do source. Então, temos componentes, temos composables, temos resolves, temos os types e temos a inclusão do arquivo DTS. De resto, permanece igual à configuração padrão. O segundo ponto que nós vamos fazer modificação é no vidconfig. No vidconfig, nós vamos precisar incluir 2 pacotes como requisitos de desenvolvimento. Então, vamos vir aqui, fazer um add, e nesse caso vai ser o vid plugin DTS, para que seja gerado os arquivos de tipo do que foi implementado aqui. E também precisamos de um plugin componentes para que seja feito o registro automático dos componentes a ser utilizados. Então, nós temos essa configuração. O registro de componentes automático aqui na nossa biblioteca é mais para que nós não precisamos ficar importando ela diretamente em outros componentes, caso precisemos reutilizar eles em outros componentes internos. Até porque nós vamos ter uma colisão de nomes entre os tipos e os componentes. Isso vai ser abordado um pouco mais para frente. Então, temos aqui o nosso vídeo. Nós vamos fazer a importação do DTS para que ele salve os arquivos de tipo na pasta dist. Então, temos isso. E vamos ter a questão do registro automático dos componentes na pasta types que vieram a ser gerados. Então, vamos ter essa configuração dessa forma. E, como próximo passo, nós vamos fazer a questão da configuração do rollup. Do resolve para ter os alias para as pastas que foram definidas no arquivo de TS. Que seriam justamente apenas essas 4. Esse resolve vem da biblioteca do Node, que é o path.
Então, para isso, nós vamos fazer a inclusão do node.nodepath e vamos importar apenas o pacote resolve. E agora vem um passo mais que requer um pouco mais de atenção, que é a configuração de build para as bibliotecas, certo? Para as bibliotecas, nós vamos ter como entrada os componentes, ou seja, dentro do build nós vamos ter duas propriedades, rollup e lib. Lib tem as instruções do build para esse caso. Então, por exemplo, aqui nós temos uma entrada do componentes vai ser o arquivo componentes.index, a entrada do composables vai ser composables.indexs, o resolve, mesma coisa para todos. Se tivermos mais entradas, vai ter mais informações aqui. Então aqui vamos ser AWS, dessa library, o nome pode ser da sua preferência, mas deixemos assim. Quando temos aqui no formato, temos duas saídas, uma saída para o MD, que é um CJS, e uma saída que vai ser pacote com JS, vamos ter dois formatos. E a entrada vai ser essas entradas aqui. Então, entry vai ser componentes, entry vai ser composables, entry vai ser resolve, entry vai ser type. E aqui nós temos a regra de formação do nome desses arquivos que vão para a pasta test. O próximo passo é definirmos as bibliotecas externas. As bibliotecas externas normalmente são as bibliotecas que definimos como dependência de P. Então, nesse caso, nós temos view e query. Se nós tivéssemos stories do Pinha, nós teríamos aqui ela e o Pinha como dependência externa. Então, Stark, de uma forma, Apollo e etc. E além de definir ela como externo, temos que dizer qual a saída dela ser algo global. View exporta ele global como view com V maiúsculo e Quasar exporta ele global com Quasar com Q minúsculo, Pinha minúsculo e etc. Nós temos a nossa configuração do VIT finalizada. O próximo passo é fazermos a configuração do nosso package JSON. No nosso package JSON, nós temos que incrementar a versão para 1 e dizer que isso não é um pacote privado. Por quê? Porque uma biblioteca que vai ser importada por outros pacotes, ela não pode ser privada. E vamos para as próximas configurações desse arquivo. Primeira, nós vamos ter os arquivos que vão ser expostos para os outros pacotes, que é a pasta dist e as pastas de código-fonte de componentes, composables, resolve, etc. Vamos ter um caminho para os arquivos que vão ser exportados. No caso, nós vamos ter 4 módulos, que é componentes, composables, resolves e types, onde o import é o que vai ser importado caso nós estejamos usando algum gerenciador de pacote como Yarn, Empenha, e o require caso nós estejamos usando alguma coisa como MD. Aqui houve um erro no Ctrl+C, Ctrl+V, mas podemos facilmente resolver isso com questões composables, resolves e types. Com isso, nós temos os nossos pontos de entrada, mas não temos as nossas definições de tipo. Com as definições de tipo, mesma coisa. Vamos ter os type versions, um para os componentes, um para os composables, um para os resolves e um para os types. E só. Com isso nós temos todas as dependências que são necessárias. E daqui um plugin componentes e o VIT-DTS. Nesse ponto já podemos executar o comando de build. Como executamos esse comando de build? Yarn workspace, nome do pacote e vamos escrever build. Com isso, é executado o build, que é esse comando aqui. Se esse comando fosse potatoes, então seria yarn workspace AWS daemon DSL potatoes. Então, build. Vai fazer a geração do build e ele está reclamando que o plugin VIT requer o view uma versão maior, que foi que nós conversamos,
que isso é um problema referente ao peer, que ele não está conseguindo encontrar o pacote. Então, por enquanto, vamos usar dependências. Assim que incluímos o outro pacote nesse workspace que instale essas dependências, isso não será mais um problema. Agora, foi gerado. E aqui nós temos os nossos arquivos que foram compilados para esse projeto. E esses arquivos podem ser importados por uma biblioteca externa ou por outro pacote. Com isso finalizamos esse vídeo. O próximo nós vamos criar os componentes que vão ser exportados para outros projetos.